Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula número 15 do curso de Deep Learning. Nessa aula nós vamos tratar sobre autoencoders. Eu não sei se vocês recordam, mas na aula passada sobre redes neurais recorrentes, uma das camadas que acabou aparecendo lá nos exemplos foi a camada de embeddings, que eu acabei inclusive comentando que eu ia explicar depois. Pois então, esse embedding é, na verdade, um autoencoder, tá? Um autoencoder que já está implementado dentro do Keras. Vamos entender como é que ele vai funcionar, o que é um autoencoder e, consequentemente, o que é um esquema de embedding. Né? Bom, para que serve o autoencoder? Tem várias aplicações. Esse é um modelo de rede neural que evoluiu bastante e as aplicações não param de surgir. Tá? Uma das aplicações, por exemplo, né, segundo esse artigo aqui, é melhoria, né, da fala. Né? É um autoencoder para fazer tirar ruído, né, denoise em autoencoder. Então, aqui é um espectrograma de uma fala, né, não sei bem se é um MEL, que tipo de espectrograma é esse aqui, mas é um espectrograma e a gente pode pensar esse espectrograma como sendo uma imagem. Né? Então, é um espectrograma de uma fala, de uma voz, com ruído, e aí eu tenho aqui o nosso autoencoder. E qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que essa entrada saia de forma não ruidosa. Então vocês podem reparar que a imagem aqui não tem, ela é mais linear, né? Então teoricamente não tem ruído, né? Então imaginem qualquer tipo de ruído, sei lá, eu quero fazer um sistema agora. Eu estou falando e tem um cachorro latindo atrás de mim. Eu quero fazer um sistema que tira o latido do cachorro. Né? Esse poderia ser o latido do cachorro, poderia ser um ruído. Ah, ou eu estou falando e alguma coisa gerou uma interferência, um outro tipo de ruído. Né? Então, se eu tiver amostras suficientes, lembrando, né, a gente está trabalhando dentro de aprendizado de máquina e a gente sempre pressupõe que a gente tem muitas amostras, a gente pode criar aí um esquema para tirar ruído de voz. Né? Uma outra aplicação, né, não é só ruído de voz, pode ser uma aplicação para tirar ruído de imagens. Então, considerando que essa imagem aqui de cima seria a original e essa aqui seria a imagem ruidosa. Então, realmente, né, a quantidade de ruído aqui é absurdo, mas a reconstrução claro, não vai ter a qualidade aqui, os detalhes, né? Mas é uma reconstrução bastante interessante se a gente observar o tamanho do ruído aqui, né? É muito ruído, né? Então, com essa quantidade de ruído, dificilmente dá para chegar nos detalhes aqui em cima. Mas é uma aplicação bastante interessante. Então, dá para tirar ruído de voz, dá para tirar ruído de imagem. Dá para fazer embedding, como eu comentei, que é um outro tipo de aplicação de autoencoder. E dá para fazer também geração de imagens. Tá? Embora a redes GAN, que vai ser a próxima aula, seja uma alternativa talvez um pouco melhor para fazer geração de imagem, o autoencoder aqui foi uma das primeiras, né? Um dos primeiros métodos aí a serem investigados para gerar novas imagens. Nesse exemplo específico, inclusive é um artigo do próprio professor Sebastian, um material ao qual me baseio, dado uma imagem de entrada, ele gera N imagens que não é possível fazer identificação, por exemplo, de sexo, de gênero, de cor, enfim. Né? Então esse é o trabalho dele, mas enfim. O importante é que de uma imagem eu estou gerando outras imagens. Tá? Então também é possível usar o autoencoder para isso. Então tem uma gama bastante grande de aplicações e o autoencoder aqui ele está dentro de um esquema. Então, o que a gente vai ver aqui dentro dessa aula, né? Então, a gente vai ver autoencoder. A ideia do autoencoder ela começa lá em redução de dimensionalidade, então vamos entender o que é isso. Né? Vou apresentar para vocês um autoencoder do tipo full conectado, que é aquela de camada densa. Aquele neurônio de camada, não é um neurônio convolucional,
É o neurônio de camada densa, aquele que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Depois eu vou apresentar para vocês um autoencoder de neurônio convolucional e alguns outros tipos de autoencoders, bem rapidamente, né? E ainda pretendo fazer algumas aulas extras aí nesses outros tipos de autoencoders, principalmente um autoencoder que a gente chama de variacional, né? Que é bastante importante, traz conceitos bem interessantes. Mas o autoencoder, ele está dentro do conceito de não supervisionado, ok? E isso é muito importante, porque eu não sei se vocês se deram conta, mas até agora, no curso inteiro de Deep Learning, a gente tem trabalhado com esquemas supervisionados. Então, eu tenho sempre aquela imagem e tenho o rótulo da imagem. Então, eu tenho o X-treino, tenho o Y-treino. Tenho imagem, tenho rótulo, né? Tenho dados de entrada, tenho rótulo. Então, até agora, a gente trabalhou com aprendizado não supervisionado. Eu comentei um pouquinho sobre não supervisionado lá nas redes recorrentes, né? Na última aula de redes recorrentes, onde em determinada situação eu poderia fazer um self-supervised, né? Talvez aqui com o autoencoder fique mais claro isso, né? Então o autoencoder seria realmente aí um modelo de DEEP não supervisionado, onde por que eu digo que é não supervisionado? Porque eu não preciso rótulo. Lembram que sempre que a gente deixa eu até abrir o código aqui, né? Sempre que a gente abria, isso aqui é o código do LSTM lá, né? Então, sempre que a gente fazia o treinamento o quê? Passando os dados de entrada, Y-treino, passando os rótulos de saída, Y-treino. Isso aqui não vai mais acontecer, tá? Já vou mostrar para vocês num outro código. Então, agora eu não tenho mais esse Y-treino. Não é que eu não tenho, mas agora eu não preciso mais dele para fazer o que eu vou fazer, né? As tarefas que eu vou implementar aqui, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com base de dados sem considerar o target, sem considerar o meu Y-train, Y-test lá. Esse é o conceito de não supervisionado. Para que serve aprendizado não supervisionado? Para muitas coisas, né? É uma outra grande área. Dá para fazer uma disciplina inteira de aprendizado não supervisionado, mais que uma, inclusive, né? Porque tem bastante método, tem bastante coisa a ser trabalhada aqui dentro. Mas, muito resumidamente, o que dá para fazer? Dá para tentar encontrar estruturas ocultas no dado, né? Então, já que eu não tenho rótulo, eu vou olhar para o meu dado e ver se eu encontro alguma coisa, um outlier, por exemplo, algo que é muito diferente do padrão dos meus rótulos, né? Ou se eu tenho determinados tipos de grupos dentro dos meus dados. Quando a gente está pensando em grupos, a gente está falando de clustering, né? Que é agrupar dados em determinados conceitos, né? Então, será que nesses dados eu tenho dois grupos distintos? Vamos pensar, por exemplo, nos Simpsons. Até vou colocar na imagem aqui. Simpsons Clustering. É uma imagem que eu gosto bastante, que é que a gente vai fazer clustering dos Simpsons, né? Então, se eu imaginar os vários bonequinhos dos Simpsons, cada um sendo uma amostra, será que eu consigo agrupar eles? Veja que eles não têm rótulo, né? Mas será que eu consigo agrupar eles de alguma forma? Consigo, por exemplo, eu consigo fazer grupo da família e o grupo da escola. Eu consigo fazer o grupo dos personagens femininos e dos personagens masculinos. Então eu consigo, olhando para esses dados originais, determinar certas estruturas, né? Certos grupos. A esse tipo de tarefa a gente chama de clustering, tá? Outra coisa que dá para fazer com aprendizado não supervisionado, compressão de dados. Compressão de dados é bastante interessante. Tem vários métodos, né? Inclusive o embedding é uma forma de fazer compressão de dados, tá? Outra ideia é
fazer recuperação de objetos similar. Também é uma tarefa aí não supervisionada, né? Onde você tem que, na verdade, aprender um espaço métrico, certo? É um pouco relacionado com aquelas redes siamesas de algumas aulas passadas, né? Fazer análise exploratória de dados. Então, sempre que você está começando um projeto aí de aprendizado de máquina, de ciência de dados, de Big Data, a primeira coisa que você tem que fazer é uma análise exploratória desses dados, olhar para os dados, entender os dados. E usar métricas de não supervisionadas, né, por exemplo, de agrupamento e etc., é uma forma de você fazer essa análise exploratória. Ok? E também gerar novos exemplos. E aqui entra as redes GAN, que vai ser tema da próxima aula, e entra inclusive os autoencoders também, gerando novas imagens a partir de algumas informações. Tá? Então, essa área de aprendizado não supervisionado, ela é extremamente rica, e agora é que realmente a gente está entrando de cabeça, né, com os métodos de Deep Learning nessa ideia de não supervisionado. Tá? Eu, inclusive, chamaria, em alguns casos, pelo menos no caso que a gente vai ver de autoencoder nessa aula, de autossupervisionado. Depois vocês vão entender o porquê. Tá? Bom, vamos entender. Primeiro vamos entender aqui a ideia de redução de dimensionalidade, tá? O conceito número 1 aqui. Uma das formas mais usadas aí, mais simples de fazer redução de dimensionalidade é fazer usando análise de componentes principais, tá? Talvez vocês já tenham visto PCA na aula de estatística. Talvez vocês tenham visto isso aqui com outro nome, que é SVD, Singular Value Decomposition. Autovetores, autovalores, tem tudo a ver, né? Lá na aula de estatística, talvez, ou álgebra linear, talvez. Talvez em alguma disciplina aí mais básica de aprendizado de máquina, né? Então, qual que é a ideia do PCA? A ideia do PCA é dado x1, não está escrito x1 aqui, mas seria o x1, né? Então, dado x1 e dado x2, eu tenho essas amostras. Eu poderia imaginar, por exemplo, que esses caras aqui são x, certo? Se fosse, por exemplo, rotulado isso, né? Eu poderia imaginar que esses caras são x, esses aqui são as amostras y. Isso a gente já plotou várias vezes, né? Qual que é a ideia do PCA? A ideia do PCA é achar a direção desses dados cuja variância seja a maior possível. Então, se a gente olhar para o comportamento dos dados, a gente tem o comportamento como se fosse uma elipse, né? Se a gente conseguir traçasse uma borda nos dados, alguma coisa desse sentido, né? Então, esse comportamento é como se fosse uma elipse. Então, a direção onde eu tenho a maior variância, né? Aqui eu tenho a média. Aonde que varia? Isso aqui varia bastante para cá, varia bastante para cá. Certo? Já se eu pegar esse ponto e fazer a variância para cá, é bem menor, né? Então, a variância neste eixo da elipse é muito menor que a variância nesse outro eixo da elipse. Ok? Então, o PCA nada mais é do que justamente achar esse eixo, né? Achar as direções aonde essa variância dos meus dados é maior. Então, se eu tenho dois dados de entrada, duas características de entrada, como é o caso, x1 e x2, eu vou achar dois eixos. O primeiro eixo onde a variância é maior e o segundo eixo vai ser ortogonal, né? Ortogonal, para quem nunca viu, é quando forma esse ângulo reto aqui de 90 graus, né? E a gente chama esses eixos de maior variância de PC1, de principal componente, né? Por isso que vem o nome aqui do método, né? É o eixo de componente principal da variação dos meus dados, né? A principal componente demonstra onde a variação, né, dos meus dados está maior.
Ah, se eu tiver 3, eu vou ter 3 principais componentes. Se eu tiver 4 características, 4 principais componentes e assim sucessivamente. Ok? Tem várias formas de fazer PCA, tá, gente? Uma das formas é fazendo decomposição por altos valores e altos vetores, outra das formas é fazendo o SVD lá da álgebra linear, Singular Value Decomposition. Outra forma, inclusive, é fazer por aproximação, né? Mas tem várias formas de achar esses PC1 e PC2, ok? A ideia, então, uma vez que eu tenha achado esses principais componentes, a ideia é de transformar as características. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou rotacionando, né? Então eu estou rotacionando meus dados de forma com que a principal característica, né, o componente principal, fique alinhado com um dos eixos. Ok? Então, rotacionando, se eu rotacionar isso aqui, agora eu vou ter o x2 dessa forma aqui, né? Um pouco estranho, mas é a realidade. Então, eu faço rotação. Singular Value Decomposition. Vamos procurar o SVD aqui em imagens, só para vocês terem uma ideia. Essa imagem é bastante bacana. Então, o SVD, que vocês devem ter visto lá em álgebra linear, nada mais é do que, se eu tiver um dado desse jeito aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso arredondar ele, girar ele e esticar ele de novo. Ou, né? Simplesmente girar ele. Então, tem as etapas que dá para fazer lá dentro do SVD, né? Para chegar nisso. Essa é uma das formas de fazer. Ok? Tá, professor, mas para que serve isso? Não entendi nada. Né? No fim das contas, o que vai acontecer? Esse pontinho aqui, ele na verdade vai ser uma combinação linear do x1 com o x2. Né? Eu vou fazer x1 vezes 0,2 mais x2 vezes 0,5 vai dar esse valor aqui. Né? Então, o que o PCA acaba fazendo é uma combinação linear de forma que essa combinação é uma combinação linear tal que, né, a variação acaba ficando no principal eixo. Ok? Mas qual que é a importância disso tudo? A importância disso tudo é que normalmente no PCA a gente descarta um dos eixos, então, ou vários eixos, né? No caso aqui, como eu só tenho 2, eu vou descartar um. Se eu tivesse 100, eu poderia descartar 80. Então, em vez de eu ficar com componente principal 1 e componente principal 2, que na verdade são o mesmo dado, é o mesmo dado, só está rotacionado. Não existe nada de especial nesse dado rotacionado aqui, né? Então, em vez de usar o mesmo dado, só que rotacionado, normalmente eu descarto alguma das componentes. Então, é como se eu fizesse uma projeção desses dados apenas nesse eixo, certo? O que me resulta aqui do lado, né? Então, se eu projetar os dados tudo aqui, me resulta nesse resultado aqui do lado. Então, agora, em vez de eu ter o meu dado descrito por x1 e x2, agora eu tenho meu dado descrito apenas por uma principal componente. O que eu fiz aqui? Então, em vez de eu ter aquela matriz, né, de 60 mil amostras por duas colunas, que é o que eu tinha aqui, né? Na verdade, eu tinha 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tinha 14 amostras por duas colunas de características, x1 e x2. Agora eu vou ter as mesmas 14 amostras descritas apenas pela primeira componente principal, tá? E essa componente principal nada mais é do que uma combinação linear das duas variáveis originais, tá? Então, de novo, né? Eu rotaciono de forma que a variância fique aqui no eixo principal, né, no primeiro eixo, e depois eu faço uma projeção, né, descartando a segunda coluna, né? No fim das contas é uma característica transformada, eu descarto ela, tá? Então essa é a ideia do PCA. Então por que a gente diz que reduz dimensão, né? Porque justamente antes eu tinha duas características, x1, x2, agora eu tenho uma característica, componente principal. Eu diminuí o número de colunas, basicamente, do meu
meu dataset, né? Então, bastante interessante, tá? E o autoencoder vai funcionar mais ou menos dessa forma. O embedding funciona mais ou menos dessa forma, tá? Só que o embedding, em vez de ser um PCA no modo puro, ele é como se fosse um PCA inteligente. Que o PCA simplesmente faz o seguinte: acha o eixo de maior variação, rotaciona para esse eixo. Acabou. Essa é a regra do PCA. O embedding, ele é inteligente, porque rotacione isso aqui, faça uma combinação linear ou não linear desses meus dados, de forma que eu maximize meu resultado final desejado. Tá? Já vamos entender melhor isso aqui. Ok? Mas, enfim. Explicado o que seria a redução de dimensionalidade, vamos ver o que é os autoencoders com redes totalmente conectadas. Basicamente isso aqui. Tá? Não tem muito segredo. Na hora de implementar isso aqui é bem facinho. Não tem problema nenhum. Então imagine que eu tenho, nesse caso, 5 características. E aí eu faço uma rede neural desse tipo. Uma rede neural. Isso aqui é uma rede neural. O que a gente está mudando aqui é a arquitetura da rede. Né? Então imagine que eu tenho 5 características de entrada. E aí eu faço uma camada oculta com apenas 2 neurônios. Então eu chamo esses neurônios de neurônios oculto, ou chamo de neurônios embedding, né? Embedded space, né? Ou embedding. Chamo também de latent space ou chamo de bottleneck. São vários nomes para a mesma coisa, tá? Então não confundam. Tudo isso aqui quer dizer os neurônios do meio, né? O espaço latente. E aqui que está o pulo do gato, tá? Qual que é a saída? A saída é a mesma entrada. Então, se eu tinha 5 entradas, eu vou ter 5 saídas. Se a minha entrada aqui era 1, eu espero que a saída seja 1. Se a minha entrada era 0.2, eu espero que a minha saída seja 0.2. Se a minha entrada era 4, eu espero que a minha saída seja 4. Se a minha saída era 1 e 0, eu espero que a minha saída aqui seja 1 e 0. Ok, gente? Professor, mas a entrada não é meu x e a saída não deveria ser meu y? Exatamente, não é mais meu y. Agora a minha saída também é meu x. Por isso que a gente diz que o autoencoder é não supervisionado. Porque eu não estou usando o y. A entrada da minha rede neural vai ser o x e a saída também o x. Por que não? Ok? Professor, para que serve isso? Já vamos ver. Tá? Mas eu posso usar isso de várias formas. Ok? Mas essa é a ideia geral do autoencoder. Então, eu vou ter uma rede neural aqui que vai encodar. Por que encodar? Né? Porque eu tenho N características de entrada e eu vou diminuir. Então, se eu tinha 5 eu estou diminuindo a dimensão. Eu tinha 5 e eu combinei essas 5 características em apenas 2 dimensões. Ok? Então, eu estou encodando. Isso aqui é mais ou menos, se a gente pensar, como fazer um Fourier. Então, eu estou fazendo um Fourier, onde eu vou ter aqui no meu espaço latente, eu vou ter as frequências, e eu estou fazendo também o decoder, que seria o Fourier inverso. Certo? Da onde das frequências eu pretendo obter a imagem original. Tá? Então é como se fosse um Fourier, só que em vez de aprender a transformar a imagem do domínio do espaço para o domínio da frequência, eu aprendo a transformar a imagem para um domínio aleatório qualquer, aprendido aleatoriamente, né, arbitrariamente pela rede neural, e uma transformação contrária, né, uma transformação inversa qualquer também. Tá? Então, a ideia do Fourier é só para quem trabalha bastante com sinais aí,
conseguir entender o que está acontecendo, mas é bastante relacionado. A ideia é bem parecida, com a diferença que eu não estou aprendendo a representar no espaço de frequência, estou aprendendo a representar num espaço qualquer que eu chamo aí de espaço latente. Tá? Então, eu tenho o encoder que vai combinar essas características de entrada em apenas 2 neurônios. Eu tenho o decoder que vai pegar esses neurônios e vai decodificar, ou seja, vai reconstruir as características, os mesmos valores de entrada nos neurônios de saída. Então, se a gente for pensar na construção de rede neural desses neurônios aqui, nada mais é do que 5 neurônios de entrada, 2 neurônios ocultos, 5 neurônios de saída. Nada mais que isso. Então, a implementação ela é bem simples, tá? Aqui é mais a questão da estrutura e das ideias e não necessariamente da implementação. Ok? E por que toda aquela história de PCA? Tá? Pelo seguinte, se a gente não usar uma função de ativação não linear, se a gente usar uma função linear, no caso dos neurônios, que foi uma das primeiras funções que a gente viu, né? E se a gente usar um loss, né, de MSE, essa arquitetura com 3 camadas, 2 camadas, né? Uma, porque tem um conjunto de pesos aqui e um conjunto de pesos, 2 camadas. Uma camada de entrada mais 2, certo? Ou uma camada de entrada, uma oculta e uma de saída. No fim das contas, 2 camadas porque tem 2 conjuntos de pesos. Se a gente não usar, se a gente usar uma função linear de ativação e usar a métrica de mean squared erro para fazer a minimização, eu vou ter, e com essa estrutura de apenas 2 camadas, eu vou ter algo extremamente similar ao PCA. A única diferença é que esses vetores aprendidos aqui no meio, eles não serão necessariamente ortogonais. Tá? Normalmente a variância desses vetores vai ser mais ou menos a mesma. Então tem muito a ver. Né? Inclusive tem alguns artigos que exploram essa relação aí entre autoencoder e PCA. Tá? Então, de novo, se a gente usar uma rede neural com 2 camadas, né, uma oculta e uma de saída, usar a função de ativação linear e usar a métrica de mínimos MSE, né, Mean Squared Error, eu vou ter algo bem parecido com o PCA, apenas retirando, né, a constraint lá, eu sempre esqueço a tradução de constraint, de que ela seja ortogonal. Né? Ortogonal, ideia do 90 graus aqui, né? Um vetor, o outro 90 graus em relação àquele. Tá? Então eu vou ter muito parecido com o PCA. Inclusive eu tenho 2 slides aqui, né? Dizendo que o meu x reconstruído é mais ou menos parecido com o meu vetor, né, de dimensão reduzida, e o meu vetor v, que seria o vetor de pesos. E eu consigo chegar a minimizar esse sistema, né? Eu posso resolver, no caso aí, o PCA pela minimização justamente desse sisteminha aqui, tá? Mas não nos interessa agora, inclusive tem mais um slide aqui provando que aí o autoencoder tem conexões fortes com fatorização de matrizes, tá? Que no fim das contas, fatorização de matrizes é uma forma de a gente conseguir fazer o PCA ou fazer o SVD, que está tudo relacionado, uma coisa com outra. Ok? Eu não vou passar muito aqui, mas o que é o importante nessa história? Né? Professor, então se isso aqui, se essa rede, ela é muito parecida com o PCA, né? Extremamente parecida, e essencialmente o PCA é uma fatorização de matriz, ou seja, então essencialmente o autoencoder também é uma fatorização de matriz. Por que raios, né, que eu vou usar backpropagation, gradiente descendente, para treinar um autoencoder se o autoencoder faz o mesmo trabalho de um PCA? Pergunta interessante, né? Mas lembrem, isso aqui, essa arquitetura é parecida com PCA
quando eu usar uma função de ativação não linear e quando eu usar como métrica MSE. Mas e se eu usar uma função de ativação não linear? Sei lá, ReLU, sigmoide, tangente, Lick-ReLU. E se eu usar uma função de loss diferente da MSE? Né? Cross entropy, por exemplo. E se eu colocar várias camadas de rede? Vejam, então a gente tem a possibilidade de fazer um autoencoder muito mais poderoso do que um PCA, né? Que ele aprende algumas coisas bem mais interessantes, ok? Então por isso que a gente está interessado no autoencoder, não necessariamente nesse autoencoder simples, né? Porque ele realmente tem um comportamento parecido com o PCA, mas em autoencoders bem mais complexos e principalmente aqueles que mapeiam não linearidade dos meus dados. Tá ok? De novo, potenciais usos do autoencoder. Então, um dos usos é para fazer embedding. E aí eu uso o embedding como entrada dos meus métodos de aprendizado. O que é o embedding? Então, em vez de eu usar essa camada de saída aqui, a verde, eu uso isso. É isso aqui, basicamente, que foi feito naquele código aqui, ó, onde eu coloquei o embedding. O embedding nada mais é do que isso. É um autoencoder, que eu treino o autoencoder, né? Então, eu treino com essa arquitetura completa, mas na hora de usar, eu uso apenas o espaço latente. Ok? Então, eu posso usar esse embedding como entrada para métodos tradicionais. Eu vou fazer uma aplicação, né? Provavelmente eu vou dividir essa aula em duas partes também. Então eu vou fazer uma aplicação aqui de embeddings. Vou fazer um embedding na mão, vamos dizer assim, para a gente entender como é que é isso aqui. Outra coisa bastante interessante é que eu consigo fazer transfer learning. Então eu posso treinar o embedding em um determinado domínio, né, em imagens, e eu posso usar esse mesmo embedding em outro problema. Tá? E aí a gente entra em algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, Hugging Face. Hugging Face, para quem nunca viu, é um grupo, tá, de cientistas e eles estão preocupados em fazer os ditos transformers, que são na realidade embeddings. Tá? Então, todos esses modelos aqui, abrir a página, todos esses modelos que o pessoal do Hugging Face tem feito ultimamente, tem treinado, inclusive alguns bem famosos, como o GPT-3. O GPT-3 tem até umas imagens. Tem uma imagem do custo do GPT-3. Essa imagem aqui é bacana, né? O GPT-3 é um embedding gigante, nada mais é do que um embedding gigantesco, tá? Treinado em cima para resolver problemas de processamento de linguagem natural. Né? Mas os embeds também são usados não só para processamento de linguagem natural, são usados para processamento de sinais, são usados para processamento de imagem. Então, estão vindo com bastante força. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu consiga treinar esse autoencoder em um domínio e simplesmente adaptar, fazer um fine tuning nele para um outro domínio, né? É mais ou menos parecido com o que a gente fez aquela história lá do ResNet, né? Então eu congelo os pesos aqui atrás, só retreino algumas camadinhas, né? E isso acaba ficando interessante. Esse espaço latente, então também eu posso usar para fazer visualização de dados. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu não consigo visualizar o meu dataset que tem 5 entradas. Mas se ele foi codificado em 2, eu consigo fazer um plot desse dataset com 2 entradas. Ok? Então também serve para visualização. Falando em visualização, tem um método bastante conhecido aí de 2008, de novo, pelo professor Hinton,
que chama TSNE. Tem alguns métodos mais modernos, que inclusive já são melhores que o TSNE, mas o TSNE basicamente é um método baseado em encoder, né? E aqui vocês veem a aplicação do TSNE para a base do MNIST, que é aquela base que tem os números, né? Então vocês veem que quando eu aplico o encoder, tá? O meu embedding, meu encoder, embed, é a mesma coisa, né? Quando eu aplico o meu embedding, né? Do tipo TSNE, tem alguns ajustes especiais aqui, obviamente, em cima do MNIST, ele produz isso aqui, ó. Só que, na verdade, é um agrupamento, né? Então, aqui em azulzinho eu tenho todos os 6, em vermelhinho eu tenho todos os zeros, em verdinho mais forte é todos os 3, o maisinho é os 7. Então, eu tenho erros também, né? Tenho verdinhos aqui no meio do laranja, etc. Mas ok, né? Veja que aqui eu não estou preocupado em fazer agrupamento, eu só estou preocupado em visualizar esses dados da melhor forma possível. E essa visualização acaba saindo da onde? Da onde que eu tirei este eixo para fazer o plot do primeiro eixo e esse eixo do outro eixo aqui? Justamente desses 2 neurônios latentes aqui do meu autoencoder, tá? Então serve para várias coisas. Uma das coisas interessantes é que eu consigo fazer um autoencoder bem simples. Tem nesse código aqui, esse aqui no caso está em PyTorch, né? Aonde eu consigo nessa aplicação, qual que é essa aplicação? Eu dou uma imagem de entrada, vai passar por algumas camadas de redes neurais, vai me codificar em apenas 32 neurônios, tá? E vai me decodificar gerando a mesma imagem. Ah, professor, para que serve isso? Né? Justamente, se eu quiser usar esse cara aqui do meio, eu consigo. Então, por exemplo, nesse encoder eu tenho o layers denso, né, fully connected, mais função de ativação ReLU. No caso é não linear, então não tem nada a ver com PCA mais, porque agora eu estou colocando uma função não linear. Tá? E aqui para decodificar eu uso função sigmoid. Função sigmoid é interessante para a imagem, porque a imagem está no range 0 e 1 e a sigmoid já cospe no range 0 e 1. Né? Então, bastante interessante. Se vocês fossem usar tangente aqui, por exemplo, teria que cuidar, porque a tangente solta resultados entre menos 1 e 1, e aí você tem que fazer o ajuste, porque a imagem é entre 0 e 1. Né? Então tem que cuidar um pouquinho, né? Porque tem que estar. Se aqui a entrada é entre 0 e 1, a saída também tem que ser entre 0 e 1. Ok? Enfim, o que importa aqui nessa brincadeira é que eu consigo codificar o número 1. Mas poderia. Estou trabalhando com imagem aqui, mas poderia ser um sinal, poderia ser um texto, poderia ser qualquer coisa, em apenas 32 dimensões. E aí, dessas 32 dimensões, eu faço uma transformada inversa que decodifica, obtendo a mesma imagem ou algo muito parecido. Tá? Essa aplicação está aqui. Isso falando em autoencoders com layers totalmente conectados, ou seja, todo mundo conectado com todo mundo. Mas eu também posso fazer um autoencoder usando neurônios do tipo convolucional. Lembro da diferença de neurônio totalmente conectado para o convolucional? É que eu não tenho alguns pesos, né? Porque a convolução vai passando, então alguns pesos não existem simplesmente na matriz de peso e alguns pesos são compartilhados, são os mesmos pesos, né? Então o neurônio convolucional é um pouco diferente do neurônio full connected, mas eu posso fazer sem problema nenhum. Só que aí entra um outro conceito, que é de convolução transposta. Tá? Por quê? Porque vocês aprenderam até agora nesse curso a fazer isso aqui. Dá uma entrada e codifica e cospe uma saída. E normalmente, sempre nos exemplos que foram mostrados, a maioria das vezes essa entrada é bem grande, né? É 28 por 28, 224 por 224, e a gente vai diminuindo essa dimensionalidade, né? Então, principalmente lá no ResNet,
no LeNet 5, né, que eu mostrei para vocês. Inclusive eu fazia um resize disso aqui, né, para colocar lá 224 por 224 e depois ia diminuindo para 128, 64, 52, etc. Então eu sempre fui diminuindo a imagem, nunca aumentando. Agora eu tenho que dar um jeito de aumentar essa imagem, de partir dessas 32 dimensões e aumentar a imagem. Ok? Com o totalmente conectado é muito simples. Simplesmente eu trabalho com o número de neurônios. Mas com os neurônios convolucionais não é tão simples assim. Né? Aí eu tenho a ferramenta que chama convolução transposta. Ok? Isso permite que eu aumente o tamanho da minha saída comparado com a entrada. O pessoal às vezes chama a convolução transposta de deconvolução, o que na essência está incorreto, porque deconvolução é o inverso da convolução, tá? Então não é exatamente a mesma coisa. O termo unconv também é usado e o termo convolução fracionária com stride também é usado. E tanto o termo deconvolução, unconv, convolução fracionária com stride e convolução transposed significam a mesma coisa. Tá? Então depende aí da área que a pessoa vem, ela acaba usando termos diferentes. Ok? O termo correto seria convolução transposta. Ok? Que na essência é diferente de deconvolução. Mas isso eu deixo lá para o processamento de sinais. Vou explicar o que é deconvolução. Na convolução regular, a gente tinha a entrada, que era 4x4, filtro aqui 3x3, então entrada 4x4, filtro 3x3. Quando eu andava com o filtro, eu gerava uma imagem 2x2. Então a ideia é que eu sempre ia diminuindo, né, o tamanho da minha imagem. Na convolução transposta, eu vou aumentar, porque a minha imagem agora vai ser pequenininha, eu vou ter o mesmo filtro 3x3, só que como ele vai andar, eu posso conseguir isso, por exemplo, fazendo padding. Então, se eu fizer um padding de 2 e andar sobre essa imagem, eu vou conseguir uma saída de 4x4. Como assim, professor? Não entendi. Se a gente olhar aqui o gifzinho, acho que fica mais claro, né? Esse gif aqui de cima. Vamos esperar ele iniciar. Então, estou andando um por um, né? Então, 1, 2, 3, 4 para a direita, né? E vou vir 4 para baixo também. Então, eu consigo aumentar a imagem original, que é 2x2, para uma imagem que é 4x4. Ok? Mas isso não é tão simples de fazer, porque, obviamente, você não pode fazer padding infinito. Então, tem que ser uma sequência de convoluções transpostas. Né? E, nesse caso aqui, por exemplo, se eu usar o número errado, eu vou acabar, inclusive, diminuindo, né? Tá? A convolução transposta pode diminuir também, assim como a convolução normal, né? Então, a convolução transposta tem essa ideia. Eu posso usar uma convolução direta para emular a convolução transposta simplesmente adicionando padding nas imagens. Essa é uma forma. Inclusive, para você saber o tamanho da saída, basta aplicar essa formulazinha. Lembra que tinha uma formulazinha lá atrás, que eu sabia o tamanho da saída quando eu fazia a convolução? Essa é a formulazinha quando eu faço a convolução inversa, né, a transposta. Ok? Que tem TensorFlow, conv transposed, só muda o nome do layer ali, né? Em Keras também mesma coisa, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer para obter o mesmo tipo de resultado é fazer o stride disso aqui. Ou seja, eu pego aquela minha imagem original que era 2x2 e coloco no meio da imagem zeros, né? Então eu faço padding no meio dos pixels com zero. Seria equivalente a fazer esse desenho aqui. E depois eu passo o filtro. É mais ou menos equivalente ao que acontece lá. Se a gente olhar aqui no GIF, ó, né? Também vou acabar gerando uma saída, agora não mais de 4x4, mas de 5x5, né? Até porque a entrada aqui está 6x6. Ok? Então, é mais ou menos equivalente, só tem alguns problemas, tá? Vários, na verdade.
Então, é equivalente, né? É equivalente a fazer esse stride aí, ok? Existe um problema com esse tipo de solução aqui, que é o seguinte. Inclusive nesse link aqui tem uma coisa bastante interessante, que são os artefatos de, né, checkerboard, né, que são gerados nessa imagem. Aqui eu acho que tem melhor. O que são os artefatos? São essas coisas. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas parece um xadrezinho, né? Não está meio linear as coisas. Parece quadriculado xadrez. Aqui até que não está tão ruim, mas aqui está bem ruim. Parece um xadrezinho. Então eu tenho verdezinhos mais escuros, verdezinhos mais claros, verdezinho mais escuro, verdezinho mais claro. Quase que na forma de uma camisa xadrez, né? Aqui mesma coisa. Certo? Aqui também, mesma coisa, né? Aqui dá para ver bem, inclusive. Opa, não consigo? Não consigo. O padrão xadrez gerado lá em cima, tá? Por que isso acontece? Por causa disso aqui, ó. Cada vez que eu vou andando com a minha deconvolução, se eu não usar o tamanho do passo certinho ali para o stride, para o padding, eu acabo passando várias vezes pelo menu pixel e como isso é um somatório, esses pixels vão somar mais vezes, ó, tá vendo? Passo repetidas vezes, né, em cima desse mesmo pixel, então eles acabam somando mais e acaba gerando esse padrão de xadrez. Ah, professor, como é que eu resolvo isso? Simplesmente cuidando do tamanho do teu stride e do tamanho do teu filtro. Se a gente aumentar o stride aqui, ó, um stride de 3 não teria nenhum tipo de padrão xadrez. Já um stride 2 gera um xadrezinho, um sim ou não, porque aquele filtro acaba sendo aplicado sobre o mesmo pixel duas vezes. Um stride 1, mais ou menos, no meio não tanto, mas nas bordas sim. Um stride maior, vou zerar, alguns pixels não vão ter informação, e obviamente, né? Se aumenta o tamanho do filtro, o stride 3 já não é suficiente, porque stride 2 mais ainda, né? Tem alguns probleminhas. Stride 4, interessante. Então, esse ajuste para não gerar esse tipo de artefatos na minha imagem resultado, não sei se vocês veem aqui, tem uns artefatos bem ruins aqui na imagem resultante. Para não gerar isso aqui, eu tenho que cuidar bastante aí do tamanho dos meus strides e do tamanho dos meus filtros que eu estou usando. Tá? Então, essa é a ideia de convolução transposta. Não sei se ficou muito claro, mas também a gente não precisa zerar esse tipo de conteúdo. E aí tem uma implementação, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma implementação rapidinha de um autoencoder para a gente fazer isso aqui, ó. Então eu vou apresentando uma imagem original, eu vou adicionar um ruído a ela. Essa imagem com ruído vai entrar no autoencoder, que vai codificar num espaço latente. O decoder, né? Então a parte decoder do autoencoder vai decodificar e gerar a imagem sem ruído. Então, o exemplo que vai estar sendo apresentado aqui é a ideia de um autoencoder para tirar ruído de uma imagem. Poderia ser para um sinal, sem problema nenhum. Exatamente a imagem que está aqui, né? Entra ruidoso, sai sem ruído. Então, o que eu vou fazer? Import, tradicional. Vou abrir o MNIST. Veja que eu não vou usar o Y-treino e nem o Y-test. Tá? Eu não vou usar esses caras. Eles só estão vindo porque o load já faz isso para mim. Se eu plotar a imagem, elas não têm ruído. Ok? Vou normalizar essas imagens, né? Lembrando que eu tenho que trabalhar aí entre 0 e 1. Aqui está meu shape. Vou adicionar ruído numa imagem, então tem uma funçãozinha aqui para adicionar ruído. Nada mais é do que um ruído randômico em cada uma das imagens. Depois eu vou adicionando elas numa nova matriz X-Train Noise, né? Então adiciono ruído.
Então vou adicionar ruído para os dados de treino. Então aquela imagem original aqui em cima agora ficou assim. Vou adicionar ruído para os dados de teste, é a mesma função, só que agora para as amostras de teste, certo? E vou fazer um reshape, lembrando que como é um autoencoder convolucional, eu espero um tensor 4D, que é o número de imagens no batch, altura, largura e o número de canais, né? Antes eu não tinha o número de canais aqui em cima, eu tenho que fazer um reshape para adicionar o número de canais. Ok? Como é que eu build o autoencoder? Como eu falei, a programação disso aqui é extremamente simples. Então, gero o meu input, 28281, um kernel, uma convolução com 16 filtros, size 3, stride 2. Se vocês bem lembrar, o stride 2 ele vai acabar diminuindo bastante aí o tamanho da imagem, né? Porque eu estou fazendo de 2 pixels em 2 pixels. O padding é o same. Depois mais 8 filtros. E aí eu vou ter meu espaço latente. E aí eu faço a transformada inversa. Nesse caso aqui com 16 filtros. Kernel 3 stride 2. Vê que não é mais o conv. É o conv transpose. Ok? E depois um único filtro para me jogar uma única imagem, né? Com 3 de kernel e 2 stride. E função de ativação sigmoide, porque ela já me cospe os números entre 0 e 1, então já fico no range da própria imagem. Ok? Build o modelo, né? Então vai entrar X input, vai sair o X. Né? Então vai entrar esse cara aqui, vai sair o último aqui embaixo. Não tem absolutamente nada de diferente do que a gente tem implementado nas redes neurais tradicionais, apenas aqui o convolucional transposto. O loss, cross entropia binária, poderia ser MSE? Pode, mas no caso a cross entropia binária é bastante interessante nesse caso, porque as minhas saídas são sempre 0 e 1, né? Ou 0 ou 1, então pode ser mais interessante. E o otimizador ADAM, lembrando daqueles vários otimizadores que a gente viu. Como é que vai ficar a nossa rede? Então, entra 28.28.1, diminui para 14.14.16, né? No caso do stride 2. Diminui de novo para 7.7.8. Esse vai ser o nosso espaço latente, 7 por 7 por 8. E depois aumenta para 14.14.16 de novo. E aí aumenta para 28.28.1, né? Porque eu tenho um filtro só. E aí eu tenho minha imagem reconstruída. Entra 28.28.1, sai 28.28.1. Exatamente o que eu imagino do meu encoder. Entra imagem, sai imagem. Então tem que cuidar aqui dos strides, dos kernels para gerar isso aqui. Número de parâmetros, ok? Eu apertei para gerar o modelo. Acho que apertei. Deixa ele gerar de novo. Vou fazer o treinamento e aqui que mora a diferença. Olha só o que eu estou dando de entrada. X treino com ruído. Eu estou dando a entrada com ruído. O set de entrada com ruído. E o que eu quero na saída? Na saída eu quero X treino, eu quero as imagens sem ruído. É sempre aquela coisa, né? Dentro das redes neurais, eu faço o desenho do meu modelo sempre dizendo o que eu dou de entrada e o que eu quero de saída. Nesse caso, o que eu quero de entrada, né, é as imagens com ruídos e o que eu espero da saída é a imagem sem ruído. Batch size, etc. Normal. Vou fazer o treino. Acho que fiz um pouquinho demais o treino. Mas eu já vou pular aqui direto para os resultados. E aí eu pego, dou um predict no x-test noise, né? Ou seja, entre agora com as imagens de teste, lembrando que as imagens de teste é um outro conjunto, elas também têm ruído, porque eu adicionei lá em cima na outra função, né? E faço o predict. E aí eu ploto as imagens de entrada que eu dei, ploto as imagens de saída filtradas. Ok? Então, cadê o meu Y? Não usei, só usei meu X.
meu X original e meu X com ruído. Eu não usei o rótulo, eu não preciso do rótulo, eu só preciso da minha entrada. Tá? Esse seria o autoencoder convolucional, né? Então dei uma boa estudada aqui, como é que foi feito isso. Tá? A única coisa mais interessante é que eu tive que fazer um reshape de 28 para 28, tirando aquele 1 extra, né, do tensor para poder plotar. Mas essa é a única. Aqui tem o predict. E aqui, provavelmente, outros números. Ok? Então eu vou parar a aula por aqui. Acredito que já ficou bastante grande. Então eu acabei mostrando um exemplo de como usar o encoder e o decoder para fazer uma aplicação aí de retirada de ruído, e eu vou continuar essa aula então fazendo uma aplicação depois, numa parte 2, fazendo a parte do embedding aqui no meio. Até lá!